Eu não traí meu marido com um homem, não. Eu traí com 7. 7 homens ao mesmo tempo. E fui pega no flagra da forma mais miserável que uma mulher pode ser humilhada. Meu nome é Osanira Guedes de Medeiros, mas todo mundo por aqui me chama de Dona Nira. Tenho 63 anos e sou aqui de Currais Novos. Essa terra que o sol castiga sem pena no coração do Seridó, no meu Rio Grande do Norte. Sou casada há 42 anos com Edivaldo, um homem que o povo daqui respeita, um comerciante de palavra. E eu sempre fui a mulher dele. Uma mulher direita de missa de domingo, de casa arrumada e de cabeça baixa. Pelo menos, minha gente, era essa a imagem que eu vendia. A casca que eu mostrava para todo mundo ver. Porque por dentro, debaixo da minha saia engomada e do meu juízo de mulher de família, morava uma criatura com uma fome, uma sede de vida, que nem toda a água do açude dourado seria capaz de matar. E essa fome me fez cometer a maior loucura, a maior fuleiragem que uma mulher da minha idade pode se meter. Mas antes de eu contar essa desgraça todinha, essa baixaria que virou a minha vida e que quase me botou num caixão de vergonha, faz um favor pra essa potiguara aqui. Te inscreve no canal, nunca é tarde para pecar. Pra gente mostrar que por trás de toda santa, às vezes tem uma pecadora doida pra botar as garras de fora. E já senta o dedo no like, que é pra me dar coragem de confessar esse pecado medonho. E me diz aí nos comentários de que cidade desse Brasilzão tu tá me ouvindo. Gosto demais de saber que não tô sozinha nessa penitência. Agora te ajeita aí na cadeira, que a história é comprida, o rolo é grande. E o juízo de vocês vai dar um nó que nem em linha de pescar. Para entender como uma mulher de respeito vira uma devoradora de homens, primeiro vocês precisam saber do deserto que era a minha vida. Eu casei com o Edivaldo, eu era uma menina de 21 anos. Ele já um homem de 30, começando a vida no comércio de tecidos. Um homem sério, trabalhador. Um bom partido, como dizia minha mãe. E foi um bom marido, no que diz respeito ao sustento. Nunca deixou faltar nada em casa. Me deu 2 filhos, o Josenildo e a Valéria. E uma vida confortável. Mas o Edivaldo, minha gente, era um homem que nasceu casado com o trabalho. A loja dele era a primeira esposa. Eu era a segunda, a que ficava em casa, a que não dava lucro. O nosso casamento, com o tempo, virou uma sociedade sem afeto. Uma rotina fria, que nem o vento da serra em noite de São João. Ele saía de casa cedo, voltava de noite cansado. O nosso diálogo era sobre as contas, sobre os problemas da loja, sobre os filhos, a Osanira mulher, a amante, a companheira. Essa foi morrendo de sede, esquecida num canto. Carinho? Um elogio? Oxe, mais fácil chover cuscuz. A última vez que o Edivaldo me disse que eu estava bonita foi no dia que a gente casou. E eu acho que ele só disse da boca pra fora, pra cumprir o protocolo. Eu me sentia um móvel da casa. Um móvel útil, que limpa, que cozinha, que mantém tudo em ordem. Mas um móvel. Sem vontade, sem voz, sem desejo. A nossa intimidade era que nem visita de médico. Rara, rápida e sem um pingo de prazer. Era só uma obrigação que ele cumpria, para dizer que era casado. E eu, para não criar conflito, para manter a paz de cemitério que reinava na nossa casa, eu aceitava. Eu fui me apagando, virando uma sombra de mim mesma. A minha única alegria era ver meus filhos crescidos, encaminhados. A Valéria, minha filha casada, morando em Natal, vivia me cutucando. Mainha, a senhora vive pra quê? Só pra servir painho. A senhora não tem mais sonho, não tem mais vontade de nada? O que eu ia dizer pra ela? Que meus sonhos tinham virado poeira, que minhas vontades tinham sido enterradas debaixo de 40 anos de indiferença? Foi a Valéria que numa visita me apareceu com a ideia do cão. Mainha, a senhora precisa de uma coisa nova na sua vida. A senhora ainda é uma mulher bonita, vistosa. Vamos fazer um perfil para a senhora no Tinder. Eu quase caí para trás da cadeira de balanço.
Tá doida, menina? Eu, Osanira, mulher casada em site de fuleiragem? O que o povo de Currais Novos não ia falar? O Edivaldo me matava! Que matar, mainha? Painho nem vai saber. E ele merece um par de chifre do tamanho de um boi Nelore, pelo jeito que ele te trata. Ela disse com a raiva que ela sentia do pai. Não tô dizendo pra senhora arrumar um amante. É só pra conversar, pra rir, pra se sentir desejada de novo. A ideia era um pecado, uma traição. Mas, minha gente, a tentação... a tentação falou mais alto que o meu juízo. A ideia de receber um elogio, de ter um homem me olhando com desejo, mesmo que fosse pela tela de um celular, era como oferecer um copo de água gelada para quem tá morrendo de sede, no meio do seridó. Com o coração na mão, cheio de uma culpa e de uma excitação que me deixava tonta. Eu concordei. Tá bom, sua praga, mas é só pra olhar. E se teu pai descobre, a gente tá lascada. Mal sabia eu que aquela olhadinha ia me levar pra cama de 7 homens diferentes. E que o meu pecado ia virar a maior fofoca que essa cidade já viu. E que a minha sede, minha gente, era muito maior do que eu imaginava. A montagem daquele perfil foi uma operação de guerra, com a minha filha Valéria de general. Mainha, a gente precisa de uma foto que seja um tiro de canhão. Ela dizia, revirando meu guarda-roupa. O problema é que meu arsenal fotográfico era de espingarda de chumbinho. Só tinha foto minha em festa de Santana, com cara de quem tá pagando promessa. Ou no quintal, com um lenço na cabeça, catando ovo de galinha. Sem chance, mainha. Com essas fotos aqui, a senhora só arruma um convite para rezar o terço. A Valéria debochava. Ela me fez vestir uma blusa de seda que eu não usava desde o casamento dela. Me fez soltar o cabelo que vivia amarrado num coque apertado. E passou um batom vermelho na minha boca que eu me senti uma rapariga de cabaré. Valéria, pelo amor de Deus, eu tô parecendo uma quenga véia. Eu reclamava me olhando no espelho. Que quenga, mainha! A senhora tá um poder. Agora faz uma cara de quem sabe o que quer. Eu não sabia que cara era essa. Fiz uma cara de braba e ela disse que eu parecia estar com dor de dente. No fim, a foto escolhida foi uma em que eu estava rindo. Um riso meio de nervoso. Mas que a Valéria disse que estava sexy e misteriosa. Depois, a biografia. Eu queria ser honesta. Osanira, 63 anos, casada, mas me sentindo solteira. Gosto de paz e de um bom carneiro guisado. A Valéria quase teve um troço. Mãe, pelo amor de Deus. A senhora quer arrumar um namorado ou um amigo pro açougue? Tem que ser mais sutil. E escreveu. Mulher do Seridó. Com a força da carnaúba e a doçura do mel de engenho. Alma que ainda busca ventos novos. Gosta de uma boa prosa, de um forró pé de serra e de um olhar que diz mais que 1000 palavras. Eu li e falei. Oxe, menina, mas que mulherão da gota serena. Se eu fosse homem, eu queria. E assim, a Osanira casada virou uma alma em busca de ventos novos no Tinder. A Valéria me ensinou o serviço. Esquerda era Deus me livre, direita era esse aí tem um tempero bom. E foi um desfile de Deus me livre que vou te contar. Apareceu um com a foto dele abraçado numa cabra. E a cabra tinha um olhar mais inteligente. Esquerda. Apareceu um que a primeira mensagem foi. E aí, novinha? O chassi ainda tá bom? Misericórdia. Bloqueado. Eu já era desistindo. Achando que meu destino era mesmo a indiferença do Edivaldo. Mas a Valéria me incentivou. Mãe, não desiste. O mundo tá cheio de homem carente também. Uma hora aparece um que presta. E apareceu. O primeiro foi o Geraldo. Um senhor de 65 anos, viúvo, professor aposentado. Um homem educado, de boa prosa. A gente saiu pra tomar um sorvete na praça. Foi bom, foi respeitoso. Ele me tratou como uma dama. A gente conversou, riu. E no fim, ele me deu um beijo no rosto. Eu voltei pra casa me sentindo bem.
Tinha sido bom conversar com outro homem, receber um elogio. Mas faltava alguma coisa. Faltava o calor, o fogo. O Geraldo era um homem bom, mas era que nem o Edivaldo. Um homem de respeito, mas sem pimenta. E foi aí, minha gente, que o diabo me cutucou. Eu pensei, por que eu tenho que me contentar com um se eu posso experimentar outros? Eu passei 40 anos comendo o mesmo prato de comida sem sal e sem tempero. Agora eu tava num banquete com um cardápio cheio de opção. Eu queria provar de tudo. E comecei a minha fuleiragem. Eu continuei saindo com o Geraldo nas terças-feiras. Ele era o meu namorado de respeito. O que eu podia, talvez, um dia, apresentar para a família. Mas no Tinder a caça continuou. E eu conheci o segundo. O nome dele era Fábio. E ele, minha gente, era o oposto do Geraldo. Tinha uns 40 anos, era divorciado, dono de uma oficina mecânica. Um homem com a mão suja de graxa e o olhar cheio de malícia. A gente saiu para um barzinho. E a conversa dele não era sobre livro. Era sobre pele. Ele me olhava com uma fome que me deixava com as pernas bambas. E no fim da noite ele não me deu um beijo no rosto, não. Ele me deu um beijo na boca. Um beijo de homem. Que me fez lembrar que eu tinha um corpo. E a gente foi pro motel. E lá ele me fez sentir coisas que eu nem sabia que eram possíveis. E eu gostei. Gostei demais. Eu pensei que ia parar por aí. O Geraldo pra conversar. O Fábio pro resto. Mas aí a porteira se abriu de vez. Eu me senti poderosa. Eu, a Osanira, a mulher do Edivaldo, tinha 2 homens aos meus pés. E se eu podia ter 2, por que não 3? E apareceu o terceiro, o Sandro, um rapaz novo, um menino de 26 anos. Um universitário que estudava em Caicó e vinha para Currais Novos nos fins de semana. Ele disse que adorava mulheres mais velhas, que achava um charme. E eu que nunca na vida imaginei me vi saindo com um moleque. E o que a gente fazia era só conversar, passear. Ele era um menino doce, carente, e eu me sentia a protetora dele. Era um tipo diferente de prazer. O prazer de ser admirada pela minha sabedoria, pela minha experiência. E a coisa foi virando uma bola de neve. Eu já não sabia mais quem eu era. Eu era a namorada do Geraldo, a amante do Fábio, a amiga colorida do Sandro. E o Tinder continuava me oferecendo mais e mais opções. E eu, que nem uma bêbada, não conseguia dizer não. A minha vida virou uma agenda de doido, minha gente. Eu tinha um caderno escondido debaixo da minha cama, onde eu anotava os nomes e os dias de cada um. Era para não misturar as estações, para não chamar um pelo nome do outro. Tinha o Geraldo, o professor, nas terças. Era o meu programa família. A gente ia no cinema, na sorveteria. Ele era um cavalheiro. Me trazia flores, me abria a porta do carro. Com ele eu me sentia uma dama. Tinha o Fábio, o mecânico, nas quintas. Com ele o programa era outro. Era um barzinho mais escondido, uma cerveja gelada. E depois, o motel. O Fábio era o meu lado selvagem, o meu pecado sem culpa. Ele era um homem bruto, direto, e me fazia um bem danado pro corpo. Tinha o Sandro, o universitário, nos fins de semana quando ele vinha de Caicó. Com ele era um programa de mãe. A gente ia passear na praça, tomar açaí. Ele me contava dos problemas da faculdade, das namoradinhas. E eu dava conselho e me sentia útil, importante. Eu achava que já estava bom de confusão. 3 homens já era mais do que eu dava conta. Mas o Tinder, o danado, é que nem cachaça. Quanto mais a gente bebe, mais a gente quer. E eu continuei lá fuxicando. E apareceram outros. O quarto foi o Roberto, um policial militar de 30 anos. Um homem sério, calado. O oposto do Fábio. Ele não era de muita prosa, não. O negócio dele era ação. A gente se encontrava numas estradas de terra, no carro dele. E era uma adrenalina, um perigo que me deixava com o coração na boca. O quinto foi o doutor Ivan, um dentista de 50 anos, viúvo, um homem triste que só queria uma companhia para desabafar. Com ele a gente nem se beijava, a gente só conversava.
Ele chorava no meu ombro as mágoas da vida dele. E eu de novo me sentia a salvadora. O sexto foi o Damião, um vaqueiro de 45 anos de uma cidade vizinha. Um homem bruto, que cheirava a couro e a mato. Ele me levava para as festas de vaquejada. E no meio daquela gente toda, ele me tratava como a rainha dele. E o sétimo? O sétimo foi o que me fez perceber que a coisa tinha passado do limite. O nome dele era... Bom, o nome dele eu nem lembro direito. Era um turista, um gringo que estava passando por currais novos. Ele não falava português direito. E eu não falava a língua dele. A gente se comunicava por gesto, por olhar. E a gente teve uma noite só. E foi... exótico. No dia seguinte eu acordei e olhei para mim no espelho. E vi uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher com olheiras de quem não dorme, com um sorriso cansado. Uma mulher que tinha uma agenda de amante profissional. Eu estava com 7 homens ao mesmo tempo. 7 vidas diferentes. 7 mentiras diferentes. E eu já não sabia mais quem era a Ozanira de verdade. Eu estava me perdendo. O meu marido, o Edivaldo, continuava na sua rotina. Mal notava a minha existência. E muito menos as minhas escapadas. Para ele, eu continuava sendo a mesma Ozanira de sempre. A mulher que arrumava a casa dele e que, de vez em quando, esquentava a cama dele. A ironia é que a minha vida dupla me tornou uma esposa melhor. Eu já não cobrava mais atenção dele. Já não me importava mais com o silêncio dele. Porque a minha carência, a minha fome, eu estava matando na rua. E o Edivaldo, coitado, até achava que eu estava mais calma, mais serena. Você anda mais boazinha, Ozanira. Ele me disse um dia. Eu tive que rir por dentro. Se ele soubesse... A Valéria, minha filha, também notou a minha mudança. Mainha, a senhora tá tão mais animada. Tá se cuidando mais. O que foi que deu nessa mulher? Resolvi viver, minha filha. Antes tarde do que nunca. Ela ficava feliz por mim, sem desconfiar da baixaria que a mãe dela estava aprontando. E eu, cada vez mais, me afundava na minha teia de mentiras. Eu tinha um celular só para os meus casos. Um pré-pago que eu escondia debaixo do colchão. Eu tinha desculpas para tudo. Uma dor de cabeça para não sair com o Geraldo porque... o Fábio tinha me chamado. Uma visita a uma prima doente que não existia, para poder passar o fim de semana com o Damião. Eu virei uma atriz de um filme de fuleiragem, onde eu era a protagonista. E por um tempo eu gostei desse papel. Eu gostei de ser desejada, de ter o poder de escolher. Eu, que nunca tinha escolhido nada na minha vida. Mas a conta, minha gente, a conta uma hora chega. E a minha estava prestes a ser cobrada. E com juros. A minha vida virou uma ciranda. Uma roda viva que me deixava tonta. Era tanto homem, tanta mentira que eu comecei a me confundir. Tinha dia que eu acordava e não sabia se era terça, o dia do professor Geraldo ou quinta, o dia do mecânico Fábio. Uma vez eu quase cometi uma gafe medonha. Eu estava com o doutor Ivan, o dentista triste, e ele estava desabafando sobre a falecida esposa. E eu, com a cabeça no mundo da lua, quase perguntei: "E a sua moto já consertou?" A moto era do Fábio. Eu gelei. Se eu misturasse as histórias, a casa ia cair. O meu caderninho, o meu diário do pecado, virou o meu melhor amigo. Todo dia eu tinha que consultar para saber qual Ozanira eu ia ser. A dama culta do professor, a selvagem do mecânico, a mãe do universitário, a válvula de escape do policial, a psicóloga do dentista, a rainha do vaqueiro ou a aventureira do gringo. Era uma canseira, minha gente. E o dinheiro, claro, começou a ser um problema. Sair com 7 homens, mesmo que alguns pagassem a conta, custava. Era uma roupa nova para agradar um perfume diferente para impressionar outro. E eu comecei a gastar a minha pequena economia, o dinheirinho que eu guardava para uma emergência. Eu estava investindo na minha vida de pecado. E o pior é que, com tanto homem, a solidão, em vez de ir embora, parecia que tinha aumentado, porque eu não tinha ninguém de verdade. Eu tinha pedaços de homens, pedaços de relações,
Com nenhum deles eu podia ser eu mesma. Eu era sempre um personagem. E à noite, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, ao lado do meu marido que roncava, o vazio era imenso. A coisa começou a desandar de vez por causa do ciúme. Não o do meu marido, que nem sabia de nada, mas o ciúme deles. O Fábio, o mecânico, era o pior. Ele era um homem possessivo. Ele começou a me ligar em horários que não eram os nossos. Onde tu tá, Ozanira? Com quem tu tá? Eu tinha que inventar 1000 desculpas. E ele não acreditava. Eu tô sentindo o cheiro de outro homem em você. Ele me disse um dia pelo telefone. E eu, que tinha acabado de sair com o Geraldo, quase desmaiei. Ele começou a me seguir. Passava de carro na frente da minha casa para ver se tinha algum movimento estranho. Eu vivia num pânico. E se ele me pegasse com outro? E se ele fizesse um escândalo na porta da minha casa? E o Roberto, o policial, também começou a mostrar as garras. O jeito controlador dele, que no começo eu achava excitante, começou a me sufocar. Ele queria saber de todos os meus passos. E como policial, ele tinha os meios dele de descobrir as coisas. Um dia ele me disse: Ozanira, eu puxei a placa do carro daquele teu primo que te visitou ontem. Não tem nenhum primo teu com aquele nome. O primo era o Dr. Ivan. Eu gelei. Eu estava sendo investigada pelo meu próprio amante. A minha teia de mentiras estava se desfazendo. E os meus 7 namorados estavam virando 7 problemas. Eu sabia que precisava parar. Aquilo tinha virado uma doença, uma compulsão. Eu decidi que ia terminar com todos eles. Ia botar um ponto final naquela loucura. Comecei pelo mais fácil, o Dr. Ivan. Liguei para ele e disse que não podíamos mais nos ver, que eu precisava cuidar da minha vida. Ele, coitado, chorou, mas aceitou. Depois o Sandro, o universitário. Disse que a nossa diferença de idade era grande demais, que ele precisava de uma menina da idade dele. Ele ficou triste, mas entendeu. Mas com o Fábio e o Roberto a coisa foi mais feia. Quando eu tentei terminar com o Fábio, ele ficou uma fera. Tá me largando por causa de outro, sua quenga? Pois se você não for minha, não vai ser de mais ninguém. E me ameaçou. Disse que ia contar tudo pro meu marido. E o Roberto e o policial foi ainda pior. Ele riu. Você acha que pode me descartar assim, Ozanira? Eu sei de tudo. Sei dos seus outros casos. Eu tenho fotos, tenho gravações. Se você me deixar, eu espalho tudo nessa cidade. Eu acabo com a tua vida. Eu estava num beco sem saída. Eu tinha criado 7 monstros. E agora, eles não queriam mais voltar para a jaula. Minha gente, eu estava numa sinuca de bico que não desejo para ninguém. Eu tinha 2 homens me ameaçando. Um mais perigoso que o outro. O Fábio com a sua raiva de bicho do mato. E o Roberto com a sua frieza de policial. Eu passei a viver num inferno de medo. Cada carro que passava na minha rua, eu achava que era o Fábio. Cada vez que o telefone tocava, eu achava que era o Roberto, com uma nova ameaça. Eu não conseguia mais comer, não conseguia mais dormir. A minha fuleiragem tinha se transformado num pesadelo. E eu não tinha para quem pedir socorro. Como eu ia na polícia dar queixa de 2 amantes que estavam me ameaçando, se eu era uma mulher casada? Eu ia ser a culpada da história. A minha única saída era rezar. E eu rezei. Rezei com uma fé que eu não tinha há muito tempo. Pedi a Deus, a Nossa Senhora, a todos os santos, que me tirassem daquele buraco que eu mesma tinha cavado. E, como sempre, a resposta de Deus veio pelo caminho mais torto que se pode imaginar. A minha salvação, ou melhor, a minha desgraça final, veio em forma de uma festa. A festa de aniversário de 70 anos do meu sogro, o pai do Edivaldo. A festa ia ser no sítio da família. Um domingo de sol, com a família toda reunida. E eu, claro, tinha que ir. E tinha que ir com o Edivaldo fazendo o papel de esposa feliz. Eu estava um caco. Tinha chorado a noite inteira, com medo do que o Fábio ou o Roberto podiam aprontar. Mas botei a minha máscara de mulher serena, vesti um vestido de florzinha e fui. O sítio estava cheio de gente. Primos, tios, sobrinhos.
uma barulheira, uma alegria. E eu ali no meio de tudo me sentindo um fantasma. Eu estava na cozinha ajudando a minha cunhada a cortar o bolo, quando ouvi uma confusão lá fora. Um carro tinha chegado cantando pneu. E a música que saía do carro no último volume era uma daquelas de corno, de sofrência. Meu coração gelou. Eu espiei pela janela e vi. Era o Fábio, bêbado. Ele saiu do carro cambaleando com uma garrafa de cachaça na mão e começou a gritar. Ô Zanira, cadê você, minha gostosa? O seu macho chegou. Minha gente, o mundo parou. A música da festa parou. As conversas pararam. Todo mundo olhou na direção dele e depois para mim. O Edivaldo, que estava conversando com os irmãos, ficou branco que nem um papel. O que esse homem tá fazendo aqui? Que palhaçada é essa? E ele rosnou e veio na minha direção. Você conhece esse sujeito, Zanira? Eu não conseguia falar. Só balancei a cabeça. E o Fábio continuou o show dele. Vem cá, meu amor. Diz pra esse teu marido, véi, que o teu fogo quem apaga sou eu. E ele começou a contar. Contou dos nossos encontros, dos nossos amassos no motel, com detalhes que me faziam querer morrer. O Edivaldo partiu pra cima dele. E a festa de aniversário virou uma briga de bar. Os meus cunhados tentando segurar o Edivaldo, os amigos do Fábio tentando segurar ele. E eu, ali, no meio, paralisada, sendo o motivo daquela baixaria, daquela vergonha. E como se a desgraça pouca fosse bobagem, chegou mais um carro, uma viatura da polícia. E quem desceu dela? O Roberto, o meu outro amante. Ele não veio para prender ninguém. Ele veio para botar mais fogo no cabaré. Ele se aproximou do Edivaldo, que estava sendo segurado pelos irmãos, e disse com a maior calma do mundo: Seu Edivaldo, não adianta brigar só com esse aí, não. A sua mulher, a dona Osanira, ela não é de um só, não. Ela é de muitos, e eu sou um deles. Se o Edivaldo já estava branco, ele ficou transparente. E então o Roberto tirou do bolso um bolo de fotos e jogou no chão. Eram fotos minhas, fotos que ele tinha tirado escondido, fotos minhas saindo de motéis com o Fábio, fotos minhas passeando com o Geraldo, fotos minhas no carro com ele mesmo. A minha vida secreta, escancarada ali, no meio da minha família, no chão de terra do sítio. O meu pecado, minha gente, não era mais um segredo. Era um espetáculo de horrores. E eu era a atração principal. Minha gente, eu não sei descrever o que eu senti naquele momento. Não era só vergonha. Era uma humilhação tão profunda, tão completa, que era como se a minha alma tivesse sido arrancada do corpo e pisoteada na frente de todo mundo. As fotos ali no chão, espalhadas que nem lixo. Os rostos dos meus amantes. O meu rosto, sorrindo, sem saber da desgraça que viria. E o rosto da minha família. O Edivaldo, meu marido, ele não gritou mais. Ele só me olhou. Um olhar que não tinha mais raiva. Tinha uma pena, um nojo que foi a pior punição de todas. E ele caiu. Caiu de joelhos no chão, como se as pernas não o aguentassem mais. E botou as mãos no rosto e começou a chorar. Um choro de homem velho. Um choro de dor, de vergonha. Ver o meu marido, o homem que nunca demonstrou um sentimento na vida, desabando daquele jeito por minha causa. Aquilo me quebrou por dentro. A minha filha Valéria, que estava ali com o meu neto no colo, começou a gritar comigo. Sua Kenga! Sua vagabunda! Como é que a senhora pôde fazer isso com a gente? Com o meu pai? A senhora não tem um pingo de vergonha na cara. E ela me deu um tapa forte na frente de todo mundo. E eu, minha gente, eu apanhei calada, porque eu sabia que merecia. O Fábio e o Roberto, os dois pivôs da confusão, depois de terem o seu momento de vingança, entraram nos seus carros e foram embora, me deixando ali, no meio do meu próprio funeral. A festa, claro, acabou. As pessoas foram indo embora, em silêncio, sem nem se despedir, com medo de olhar na minha cara. E eu fiquei ali, no meio daquele cenário de destruição. A mesa do bolo intacta, a comida intocada.
e a minha família, em pedaços. Naquela noite ninguém dormiu. O Edivaldo ficou trancado no quarto, bebendo. E a Valéria me expulsou do quarto de hóspedes. A senhora não dorme mais debaixo do mesmo teto que eu, ela disse. Eu dormi no galinheiro com as galinhas. E, por incrível que pareça, a companhia delas era melhor do que a dos humanos. No dia seguinte, a sentença foi dada. O Edivaldo saiu do quarto com os olhos inchados e disse sem olhar para mim: "Você vai sumir de Currais Novos, Ozanira. Eu vou vender tudo que a gente tem. A casa, a loja. Te dou a sua metade. E nunca mais quero ver a sua cara na minha frente. Para mim e para essa cidade você morreu." E foi o que eu fiz. Eu sumi. Peguei a minha metade do dinheiro, que nem era tanto assim, e fui embora. Fui para Natal, onde a Valéria morava, mas não para casa dela. Aluguei uma kitnet num bairro simples. E tentei recomeçar. Mas como se recomeça do fundo do poço? Eu tinha perdido tudo. Marido, filha, reputação. A minha própria identidade. Eu não era mais a Ozanira, a mulher do Edivaldo. Eu era a Ozanira, a véia dos 7 homens. A vergonha era a minha única companhia. Os primeiros meses em Natal foram um borrão de solidão e de arrependimento. Eu mal saía daquela kitnet que parecia uma caixa de fósforo. Eu tinha vergonha de mim mesma. Eu tinha nojo da mulher que eu tinha me tornado. E a saudade da minha vida, mesmo da vida sem graça que eu tinha antes, era uma dor que não passava. Eu sentia falta da minha casa, das minhas galinhas, até das reclamações do Edivaldo. E a falta da minha filha, da minha Valéria, era a pior de todas. Ela não me ligava, eu que ligava pra ela. E as nossas conversas eram frias, curtas. "Tá tudo bem, mainha?" "Tá tudo bem, minha filha." E só. A gente não tinha mais o que dizer uma pra outra. Ou tinha coisa demais, e a gente não sabia por onde começar. Foi o meu neto, o pequeno Arthur, que começou a quebrar o gelo. A Valéria, mesmo com toda a raiva, não podia me proibir de ver o menino. E ela o trazia uma vez por semana para passar a tarde comigo. E a alegria daquela criança, a inocência dele, foi o que me salvou. Ele não me julgava. Para ele, eu era só a vovó Oza, a vovó que fazia bolo de milho e que contava história. E, por causa dele, a Valéria começou a entrar na minha casa de novo. No começo, ela ficava só na porta. Depois começou a entrar, a tomar um café. E aos poucos a gente foi voltando a conversar. E um dia a gente teve a conversa que precisava ter. "Mainha", ela começou, sentada na minha mesinha da cozinha. "Eu preciso entender por quê. Por que a senhora fez aquilo? O que foi que deu na senhora?" E eu pela primeira vez contei a verdade inteira. Contei dos 40 anos de solidão. Do silêncio do pai dela. De como eu me sentia um nada. Contei da minha carência, da minha fome de me sentir viva. Eu não me justifiquei. Eu só me expliquei. E a minha filha, que já era uma mulher feita, uma mãe, me ouviu com uma maturidade que me surpreendeu. E no fim ela chorou. "Me perdoa, mainha", ela disse. "Me perdoa por nunca ter enxergado o seu sofrimento. Eu estava tão ocupada com a minha vida que não vi que a senhora estava morrendo aos poucos." E a gente se abraçou. E naquele abraço, a gente se perdoou. A partir daquele dia, a minha vida começou a clarear. A Valéria me arrastou para um grupo de mulheres na igreja dela. Um grupo de apoio, de amizade. E ali eu conheci outras mulheres. Mulheres com histórias de dor, de superação, como a minha. E eu descobri que eu não estava sozinha. E ao ouvir e ao ser ouvida, eu fui me curando. Eu fiz novas amizades. Amizades de verdade. Mulheres que não se importavam com o meu passado, mas que gostavam da Ozanira que eu era hoje. Eu comecei a fazer trabalho voluntário, a cuidar de crianças numa creche. E ao cuidar, eu me senti cuidada. A Ozanira, que só vivia para o marido e para os filhos, deu lugar a uma Ozanira que vivia para a comunidade e para os outros. E pela primeira vez na vida, eu me senti feliz. Uma felicidade que não dependia de homem nenhum. E o Edivaldo?
Soube que ele vendeu tudo em Currais Novos e se mudou para o interior da Bahia, que vive sozinho, amargurado. Eu sinto pena dele. Ele também foi vítima da própria ignorância, do machismo que o ensinou que homem não precisa dar carinho. Eu o perdoei. E rezo para que um dia ele também se perdoe. E os meus 7 amantes? Nunca mais tive notícia. Viraram fantasmas, lembranças de uma vida que não é mais minha. E eu agradeço a Deus por isso. A minha aventura no mundo do pecado me custou caro, mas me ensinou a lição mais importante da minha vida. A lição, minha gente, é que a fome da alma é a mais perigosa de todas. E a gente não pode tentar matá-la com qualquer comida estragada que aparece na nossa frente. A gente tem que se nutrir de amor próprio, de amizade, de fé, de um propósito na vida. Porque quando a gente tá forte por dentro, a gente não se contenta com as migalhas que os outros nos oferecem. A gente quer e a gente merece o banquete. E se vocês, minhas amigas, estão se sentindo invisíveis, sozinhas com essa fome na alma, não procurem a cura num homem. Procurem a cura dentro de vocês e nos braços de outras mulheres que entendem a nossa dor. Porque a nossa força, quando a gente se junta, é arretada que só ela. Hoje, eu sou uma mulher de 63 anos, divorciada, com uma história de pecado nas costas. Mas sou também uma mulher em paz. Em paz com o meu passado, com as minhas escolhas, com a mulher que eu me tornei. Uma mulher que errou, que caiu, mas que se levantou. E que aprendeu que nunca é tarde para pecar, sim, mas que também nunca é tarde para se arrepender, para se perdoar e para recomeçar. Obrigada por me ouvirem, minhas queridas. Contar essa história foi a minha catarse. Se o meu erro serviu de lição, deixa o teu like e compartilha com as amigas. E te inscreve no canal, que a vida de uma vovó potiguar que já foi do céu ao inferno e que hoje vive no purgatório da paz, ainda tem muita prosa para dar. Fiquem ligados que em breve teremos mais confissões aqui no Nunca é Tarde para Pecar. Um cheiro no coração de cada uma de vocês e fiquem com Deus.